Bom dia, meus irmãos e amigos. Eu estou pregando a mensagem A Escada da Fé. A Escada da Fé. Assim como um trabalhador sobe uma escada, degrau por degrau, o Filho de Deus também passa por algumas etapas na vida para atingir a maturidade cristã. A vida terrena de uma pessoa que deseja se relacionar com Deus, o Criador, passa por algumas etapas. Nós já vimos nesse primeiro estudo que eu fiz as duas primeiras etapas da pessoa que Deus está transformando na imagem de seu Filho. A primeira delas é conhecer a Deus. Nós já vimos isso na mensagem anterior. No texto de Oséias, no texto de Pedro, nós precisamos conhecer a Deus com intimidade. Tanto o Velho Testamento como o Novo Testamento destacam a importância disso. E nós aprendemos que é necessário. Esse conhecimento vem, o conhecimento de Deus, do seu Filho Jesus, somente por um estudo, por uma dedicação diligente da palavra de Deus. Não há outro meio de você conhecer a Deus profundamente, intimamente, se você não colocar a palavra de Deus na sua vida, se você não buscar os seus momentos a sós com Deus, de leitura, de estudo, com dedicação, de oração, para o Espírito Santo abrir o seu entendimento. Então, na Igreja Batista Independente em Bonfim Paulista, que nós estamos começando essa igreja, nós trabalhamos para que crentes, para que as pessoas que ali congregam conheçam a Deus, conheçam com intimidade, conheçam com profundidade. Ser crente não é ir ao culto 2 vezes por semana ou 3, não é isso. Ser crente é uma busca constante e eterna no fato de conhecermos a Deus. E é isso que a gente deseja para cada crente, membro de nossa igreja em Bonfim Paulista. Busque esse conhecimento, ouça, venha no culto. Pesquise, você tem ferramentas, você tem discernimento. Busque a Deus, se ocupe mais com a palavra de Deus, dedique-se em estudar a Bíblia Sagrada. Não a esqueça, não a rejeite. Então, essa é a primeira etapa que qualquer pessoa precisa para se relacionar com Deus. Conhecer a graça de Deus, como diz o apóstolo Pedro. Crescer nessa graça. A grandiosa obra, o favor imerecido que Deus, na pessoa de Jesus Cristo, fez por nós na cruz do Calvário. Foi muito grande isso. E aí então nós seremos gratos eternamente para com Jesus, amando a Deus acima de todas as coisas. E seremos também graciosos com o próximo, favorecendo pessoas que verdadeiramente não merecem, que talvez até nos maltrataram. Então, a primeira etapa de uma pessoa que é transformada à imagem de Jesus Cristo é conhecer a Deus. Mas, além disso, a segundo degrau a subir nessa escada da vida é confiar em Deus.
O homem foi condenado porque confiou na palavra da serpente, quando disse: pode comer que você não vai morrer. É mentira o que Deus falou. E Adão e Eva então confiaram, exerceram fé na palavra do diabo. E o homem foi condenado. O homem foi separado de Deus por causa dessa fé equivocada, por causa dessa falta de confiança na pessoa do Deus amoroso, do Deus justo, do Deus verdadeiro, o Deus que é a verdade. E nós vimos que sem fé é impossível agradar a Deus. Nós vimos que é necessário crer em Deus, que Ele existe, Ele é real. Olha, você que me ouve aqui, eu quero declarar para você que há um Deus nos céus que faz milagres ainda hoje, que pode mudar a sua vida. Não sei o que você está passando, não sei qual transtorno, qual calamidade, qual problema você está enfrentando, mas há um Deus todo-poderoso, um Deus que ouve, um Deus que vê, um Deus que faz, um Deus que existe. E Ele quer se relacionar com você. E Ele te ama. E se você crer nele, se você confiar nele, Ele vai te ajudar, Ele vai te favorecer. Se você buscar a Ele, porque Ele é um Deus abençoador, Ele é um Deus galardoador. Essa palavra significa um Deus que premia, um Deus que concede galardões, que concede prêmios, que abençoa. Quem Deus abençoa? Não são os perfeitos, porque não existe homens perfeitos. O texto bíblico de Hebreus 11:6 diz que são aqueles que buscam a Deus. Dedique-se em buscar a Deus. Por meio da oração, por meio do estudo da palavra de Deus, e confie nele, confie nas suas promessas. E você então vai gozar da paz com esse Deus, da intimidade com esse Deus, do favor desse Deus. Mas, desculpe, nós já vimos essas duas primeiras etapas na escada da maturidade cristã. O primeiro degrau é conhecer a Deus. O segundo degrau é confiar em Deus. E isso nós já vimos na primeira mensagem. Agora, eu destaco para você o terceiro degrau na escada da maturidade cristã. Cooperar com Deus. Além de conhecer a Deus, além de confiar em Deus, se você se relaciona com Deus, então você vai cooperar com Deus. Veja o texto que eu vou usar para isso. Poderia usar muitos textos conhecidos, mas nessa manhã eu quero trazer uma palavra de Deus lá em Colossenses, capítulo 1, versículos 27 a 29. Veja, eu leio para vocês. Paulo está falando dos crentes, né? Aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança de glória, esperança da glória, a quem anunciamos, admoestamos a todo homem, e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Jesus Cristo. E para isso também trabalho combatendo segundo a sua eficácia, que opera em mim poderosamente. Olha só, há um mistério. Não mais, né? Mas havia um mistério, até antes do Novo Testamento ser escrito. Os profetas do Antigo Testamento, eles não viram, não foi revelado a eles o mistério da igreja do Senhor Jesus Cristo. Quando os profetas
Você pode observar isso, Isaías, Jeremias, quando eles profetizam sobre o Messias, ou é sobre a crucificação, ou é sobre o reino dele, o reino futuro dele, o reino milenar. É como se eles estivessem numa montanha mais baixa, olhando por um pico lá em cima, e eles não viram o vale aqui embaixo, os profetas do Velho Testamento. Então isso era um mistério que Deus não revelou no Velho Testamento. Mas ele revelou para Paulo esse mistério. Que hoje, que mistério é esse? É Jesus Cristo em nós, gentios. Nós que não somos descendentes físicos, genéticos de Abraão, o amigo de Deus. Mas hoje, pela fé em Jesus Cristo, nós nos tornamos amigos de Deus e o Espírito Santo habita em nós. E essa é a garantia que temos de vida eterna, o penhor. Que seremos salvos, porque o Espírito de Cristo habita em nós. E aí então nós temos essa bendita esperança, a esperança de glória, da glória que teremos junto com o nosso Senhor, pela eternidade afora. Que coisa linda esse mistério, que não é mais mistério porque Deus revelou para o apóstolo Paulo, e ele escreveu, inspirado por Deus, em Efésios, em Colossenses, em várias de suas cartas. Cristo em nós, gentios, não judeus. Somos povo de Deus, não mais só Israel. Que bênção, né? Agora veja, irmãos, como Paulo pensava e cooperava com esse Deus que lhe concedeu vida eterna. Ele diz assim, a quem anunciamos. Quem você anuncia? Olha, não anuncie, crente de Bonfim Paulista, não anuncie a sua igreja, não. Não anuncie o seu pastor, não. Quando vai algum pregador especial lá, não anuncie esse pregador, não, esse homem. Anuncie a pessoa de Jesus Cristo. A nossa mensagem é cristocêntrica. É Jesus Deus, é Jesus o Salvador, é Jesus que morreu na cruz, é Jesus que venceu a morte, é Jesus que é Deus eterno e concede vida eterna. Paulo anunciava a Jesus Cristo, uma mensagem cristocêntrica, e ele nos deixa esse exemplo. E é isso que nós devemos anunciar, Jesus Cristo. Vamos convidar pessoas, sim, para ir na igreja, mas para elas aprenderem de Deus, desse Deus maravilhoso que é Jesus. Vamos anunciar Jesus para as pessoas. Uma mensagem cristocêntrica. E nesse texto, nós vemos como Paulo cooperava com Deus. Você já observou isso? Em primeiro lugar, veja, o plano de Paulo. Você observou o plano de Paulo aí? O plano de Paulo era admoestar alguns homens. É isso que diz o texto? Não, não é. Admoestando a todo homem. Esse era o plano de Paulo. E admoestar aqui significa advertir amorosamente. É um elemento negativo da pregação de Paulo, que muitas pessoas não gostam de ouvir, que o pecado condena o pecador no inferno, no lago de fogo. Deus é justo. Ele não pode admitir uma pessoa na sua casa, santa, pura, no céu, contaminada com os seus pecados. Deus não permite nada que contamine a comunhão na presença dele. E então, assim como Paulo, nós temos que falar, porque o Espírito Santo convence do pecado, da justiça, do juízo.
Há condenação para aqueles que não estão em Cristo. E nós temos que, esse plano de Paulo, nós temos que colocá-lo em prática hoje. E fazer isso, admoestar todo homem. É lógico que é com amor, com sabedoria, mas nós temos que fazer isso. Porque o pecado condena e o mundo jaz nesse pecado, nos seus delitos. O homem está nos seus delitos e pecados, achando que tudo pode, que tudo é normal, a corrupção desse mundo, a imoralidade, a desonestidade, a maldade, a prostituição. E nós temos que admoestar, advertir. Olha, vai haver um julgamento final. Existe um Deus que está vendo tudo. Temos que admoestar a todo homem neste mundo. Não alguns, todos. Esse era o plano de Paulo. Mas note em Colossenses 1, 28, que a pedagogia de Paulo. Ele tinha um plano, o plano de Paulo, mas nós vemos aqui nesse texto também a pedagogia de Paulo. E qual era a pedagogia de Paulo? Ensinando alguns homens em alguma sabedoria. É isso? Não, pastor André. Não é isso que diz o texto. Paulo diz ensinando a todo homem, em toda a sabedoria. Oh, meus irmãos, essa é a pedagogia que devemos almejar. Devemos ensinar com clareza, com precisão, com poder, todo o conhecimento, formando mestres. Essa era a pedagogia de Paulo, que ele estava combatendo nessa carta aos Colossenses, porque os hereges ali em Colossos, eles selecionavam alguns homens especiais, porque só alguns poderiam chegar a mestres. E Paulo está combatendo isso aqui, dizendo, é mentira. A minha pedagogia é ensinar todo homem, em toda a palavra de Deus, em toda a sabedoria. Nós sabemos que Cristo é nossa sabedoria. Sabe, meus irmãos, Jesus disse isso também em Mateus 28, 20. Texto da grande comissão, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. O homem precisa aprender a palavra de Deus. O homem precisa aprender o ensino de Cristo. Essa deve ser a nossa pedagogia. Vamos ensinar a palavra de Deus e o Espírito vai usar a palavra de Deus para salvar, porque a fé vem pelo ouvir, o ouvir da palavra de Deus. Então Paulo tinha um plano, admoestar todo homem. Paulo tinha uma pedagogia, ensinar todo homem, e isso por meio de uma mensagem cristocêntrica, que nós já vimos. Agora Paulo tinha um propósito. Qual era o propósito de Paulo, pastor André? Está aí no versículo 28 também. Para que apresentemos todo o homem perfeito em Jesus Cristo. Isso envolve discipulado. Isso envolve trabalho. O crente não é para ser mundano. O cristão não tem um pé no mundo e outro dentro da igreja. O crente deve ser santo como Deus é santo. O crente deve ser perfeito como Jesus é perfeito. E se você é um cristão, o pecado que você às vezes tropeça, o Espírito Santo te incomoda. E é trabalho da igreja do Senhor Jesus, de cada servo do Senhor Jesus, de apresentar um homem perfeito. Isso é o trabalho discipulado que eu faço, que você que já é um crente maduro faz, discipulando o outro, ganhando pessoas para Cristo, fazendo filho de Deus. Esse era o propósito de Paulo, o propósito de vida, e esse tem que ser o meu propósito e o seu propósito, você que me ouve. Ser cristão não é brincadeira. Como eu sempre digo, nós somos peregrinos aqui.
Nós não somos turistas, nós não estamos curtindo o mundo, porque o mundo é liderado por Satanás. Nós seguimos outro Senhor, que é Jesus Cristo. E devemos buscar esse crescimento, a ser igual ao nosso Mestre. Porque cristão significa pequeno Cristo. Então eu vou me policiar, e eu vou pedir a ajuda de Deus, e eu vou confiar na graça de Deus para crescer em amor a Deus, em amor ao próximo, evitando o pecado, fugindo do pecado, virando as costas para o mundo. Olha, crente, você que me ouve, que você é solteiro, o mundo, o sexo está banalizado. Ser crente, ser cristão, significa se guardar para o seu esposo, para a sua esposa dentro do casamento. Olha, marido, esposa que me ouve, o sexo está banalizado e pessoas traem aí como se não fosse nada. O crente é fiel a seu esposo, a sua esposa, até que a morte o separe. Nossa mensagem não é uma mensagem de morte, como é a mensagem de corrupção do mundo, de artistas, de cantores que cantam a embriaguez, que propagam a destruição do ser humano, que levam a morte para dentro das famílias. Não. A mensagem do cristão é vida, é santidade. Paulo queria apresentar todo homem perfeito a Cristo. Como uma noiva pura, ele diz, sem mácula, sem nenhuma ruga, sem nada, perfeita, sem pecado. Esse era o propósito de Paulo. E nós vimos, irmãos, que Paulo tinha um plano, uma pedagogia e um propósito. Resumindo em uma palavra, salvar todos os homens. É isso que Paulo, a vida de Paulo, e deve ser a vida de todo crente. Salvar pessoas, salvar todos os homens. Pastor André, como que eu vou fazer isso? Eu sou um só? Não, você não é um só. Você é igreja. Você é corpo de Cristo. Você é só um dedo. E você obedece à cabeça que é Cristo nesse corpo. E então, para você alcançar todo homem, você já entendeu que você deve fazer missões. Fazer missões. Porque senão você não vai conseguir alcançar todo homem. Você não vai conseguir alcançar aquele muçulmano. Você não vai conseguir alcançar aquele judeu de Israel. Você não vai alcançar aquele índio no Amazonas. Você não vai alcançar aquele trabalhador lá no sertão do Nordeste. Se você não fizer missões, se você não apoiar, se você não financiar homens de Deus que foram chamados por Deus, mas precisam do apoio da igreja para ir, para apresentar o Evangelho de Cristo. Irmãos, uma igreja para ser bíblica, uma igreja para ser fiel, tem que investir em missões. E essa é a nossa razão de viver como igreja, razão de ser como igreja. Fazer missões. Mas não só isso. Não só investir financeiramente. Ore pelo seu missionário. Ore por ele. Pergunte para ele. Hoje nós temos mecanismos, ferramentas das necessidades dele. Para salvar todo homem, como Paulo nos apresenta aqui, irmãos, é necessário fazer missões, mas é necessário fazer evangelismo. Deus coloca pessoas na sua vida, que é você que tem que falar de Cristo para ela, da salvação que há em Jesus, não é outro, não é outra, é você. Deus te separou para ser luz, para ser sal. E como nós devemos fazer isso?
Paulo diz no versículo 29, e para isto também trabalho, dá trabalho ganhar almas. Irmãos, Paulo tinha eficácia mediante o esforço. A palavra trabalho aqui significa esforço até o ponto de cansar-se, até a exaustão. Ministério exige esforço. É lógico que exige também dependência, mas é algo conjunto, a oração, a dependência de Deus, porque é Deus quem salva, mas a nossa dedicação em levar o evangelho para o pecador, trabalhando, combatendo com poder, segundo a sua eficácia, a eficácia de Cristo. Essa é a nossa luta em oração. Vamos evangelizar, mas também vamos orar. Nesse combate intenso para alcançar o alvo. Ministério exige dependência de Deus. Um equilíbrio entre esforço e a dependência. A dependência que é demonstrada na vida de oração. No confiar, não confiar no próprio esforço, mas se esforçar. Confiar em Deus em resposta à nossa oração. Sabe, eu termino essa mensagem com a música do Evangelho. Fritz Kreisler era um músico, violinista, que nasceu em 1875. Muito famoso. E certa vez ele ficou sabendo que alguém estava vendendo um violino de grande qualidade. E ele desejava muito aquele violino, porque ele era um músico renomado, mas ele não tinha o dinheiro necessário. E ele se esforçou por alguns dias até conseguir o dinheiro, e quando conseguiu, foi comprar o violino. A pessoa que era detentora falou para ele assim: olha, senhor Fritz, eu já vendi o violino. Então ele perguntou: para quem você vendeu? Ah, para o fulano de tal. E aí então, aquele músico renomado, o senhor Fritz, foi até a pessoa que tinha adquirido o violino e falou: eu quero comprar esse violino. Ele é um violino muito bom, ele é um violino especial, e eu sou um músico e eu preciso dele, eu quero ele. E a pessoa falou: então sinto muito, senhor Fritz. Esse violino não está mais à venda, ele vai ficar enfeitando a minha sala na estante. Então, como um gesto de despedida, o senhor Fritz pediu para aquele homem: deixa eu tocar então uma melodia nesse violino, só uma, já que eu não posso comprá-lo. E o homem concedeu, ele pegou o violino, fechou os seus olhos e tocou. E tocou como nunca. Depois de acabado de tocar, o senhor Fritz foi devolver o violino para o homem que tinha a posse dele. E aí a pessoa disse assim: eu não tenho direito de guardar esse instrumento comigo. É seu. Leve-o de graça ao mundo inteiro e faça com que as pessoas ouçam o que eu ouvi agora. Irmãos, vamos tocar o violino do Evangelho. Vamos tocar a música do Evangelho com essa paixão de Fritz Kreisler para o mundo inteiro. Vamos anunciar Jesus Cristo. Vamos cooperar com Deus, fazendo missões e fazendo evangelismo, testemunhando a palavra de Deus para cooperar com Deus. Nesta mensagem, eu quero dar a conclusão para você dos 3 pontos, das escadas da maturidade cristã, dos degraus da maturidade cristã.
Nós vimos que o primeiro degrau que um crente, que uma pessoa precisa subir para se relacionar com Deus é conhecer a Deus. Então que cada crente no Senhor Jesus aqui que me ouve, decida, eu estudarei a palavra de Deus para conhecer a Deus. O segundo degrau dessa escada é confiar em Deus. E a decisão a ser tomada aqui é: eu entesourarei a palavra de Deus para confiar em Deus. Quando você sabe as promessas de Deus, quando você entesoura ela nos seus corações, então você passa a confiar em Deus, que Ele é um Deus fiel, Ele vai cumprir o que prometeu. Não só conhecer a Deus e confiar em Deus, mas o terceiro degrau dessa escada da maturidade cristã é cooperar com Deus. Decida, eu testemunharei da palavra de Deus para cooperar com Deus. Pai, por favor, que essa mensagem da tua palavra transforme vidas, salve almas, edifique teus filhos. No nome santo de Jesus Cristo, com o perdão dos meus pecados. Amém. Por favor, você que nos ouve, nos ajude. Nos ajude a plantar a igreja no distrito de Bonfim Paulista. Ore por nós, nós precisamos. Transmita essa mensagem para outras pessoas. Envie, compartilhe esse vídeo. Ative o sininho aí, dê o like, nos ajude. Se inscreva em nosso canal. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com você.